O Partido Livre, o Fórum Manifesto e a Renovação Comunista apresentaram hoje uma plataforma eleitoral para concorrerem às eleições legislativas do próximo ano. Para janeiro de 2015 está prevista uma convenção para a escolha de candidatos a deputados. Na base desta plataforma eleitoral estão Ana Drago, Rui Tavares e Daniel Oliveira, antigos membros do Bloco de Esquerda. No horizonte pode estar também uma ligação deste movimento ao Partido Socialista. Boa noite, Ana Drago. Bem-vinda a este Jornal de hoje, no dia que apresentaram este entendimento. O objetivo é mesmo esse, depois de dar a mão ao Partido Socialista, ou é o de fazer um caminho isolado que possa encontrar uma outra solução à esquerda para o governo do país? Boa noite. Eu queria ser clara sobre aquilo que foi apresentado hoje. Aquilo que foi hoje proposto aos cidadãos portugueses é algo novo na política nacional. É a ideia de que para um tempo muitíssimo difícil que o país está a viver, uma situação de urgência, em que aquilo que nós achamos que são relações de solidariedade, de proteção social, quase o contrato social da democracia está em causa, e há um conjunto de cidadãos que entendem que no campo da política até hoje não houve uma resposta que conseguisse falar aos portugueses no sentido de dizer a verdade sobre os constrangimentos que temos e as escolhas difíceis que vamos ter que fazer no futuro. E, portanto, o que é apresentado é um conjunto de cidadãos que vêm de movimentos, iniciativas, outras lutas, outras organizações, mas que se propõem construir conjuntamente uma candidatura cidadã que saiba responder de facto às condições do país. E, nesse sentido, ela faz um apelo às diferentes forças à esquerda, certamente ao Partido Socialista, que eu creio que é um parceiro importante na construção de uma alternativa, mas é uma candidatura que procura construir um espaço próprio, que faz um diagnóstico próprio, que faz um processo de mobilização e de construção participada de um programa e que pretende ter o seu espaço e a sua voz. Essa construção participada vai levar à realização de umas eleições primárias onde qualquer cidadão se pode apresentar para ser candidato a deputado. Como é que isso vai funcionar? Bom, temos muito discutido a questão da crise das instituições políticas e uma crise de confiança que existe ao nível da representação política. Eu creio que nós vemos em diferentes países formas diferentes de organizar a escolha e a participação dos cidadãos, no sentido de aproximar os cidadãos de uma capacidade de intervir realmente sobre o seu contexto. Este descrédito que hoje cai sobre instituições, sobre partidos, é algo a que tem que ser dado resposta. Eu creio que também aqui, aquilo que foi apresentado hoje consegue inovar, porque pretende, à partida, trazer as pessoas e a sua vontade de construir um programa à esquerda que responda à situação do país e dar-lhe os instrumentos para, de facto, intervir e ser parte na construção de um programa político e de uma candidatura. E, portanto, é nesse sentido que se apresenta a ideia que foi lançada pelo Partido Livre, que já foi assumida pelo Partido Socialista recentemente, de haver um mecanismo de intervenção e de participação cidadã na construção do programa e na escolha das pessoas que vão assumir esse mesmo programa perante os portugueses. E como é que isso vai ser feito? Bom, o processo começa agora. Aquilo que foi hoje lançado é um apelo, é uma convocatória. É dizer às pessoas que não se têm revisto nos partidos que até agora existem no espectro político, que este é um momento também de assumir responsabilidade e que pode ser diferente. Que é necessário que no próximo ciclo político seja possível criar uma governação diferente deste esfrangalhamento das relações sociais, deste desfazer do país que estamos a assistir. E, portanto, começa agora este programa. Nós temos um conjunto de promotores que é, no fundo, quem lança este apelo à cidadania e à capacidade de assumir responsabilidade. Temos a ideia de ter uma convenção cidadã a 31 de janeiro, que a partir daí seja capaz de construir todo um caminho em que cidadãos em diferentes espaços do país e para diferentes setores da vida portuguesa, na saúde, segurança social, a questão da precariedade e do trabalho nas relações mais jovens, a questão da sustentação das pensões, lidar com a questão da dívida, que seja possível aos cidadãos organizarem os debates que permitem construir um programa que tenha essa capacidade de responder agora à vida das pessoas. Não seja apenas uma denúncia sobre a situação, não seja um discurso redondo sobre intenções, sobre o que se poderia fazer, não. É discutir com verdade e com responsabilidade a situação difícil que o país vive e a necessidade de construir um outro modelo de governação. Ana Drago, tendo aqui hoje no jornal, com todas estas notícias à volta da mudança no governo, como é que vê esta situação que envolve, de forma pelo menos política, o Ministro da Administração Interna?
Bom, o caso é um caso em torno de uma política que eu devo dizer, sempre vi como uma política que foi vendida aos portugueses como um mecanismo de fazer entrar investimento e descobrimos que é exclusivamente um mecanismo para dar vistos em troca de compra de casas milionárias. E isso não é criar emprego no país e, portanto, cria uma discriminação na forma como nós tratamos diferentes imigrantes. Mas o caso que agora conhecemos tem um outro aspecto que é mais grave. É porque eu creio que ela vem afundar aquilo que já é uma relação muito difícil que hoje grande parte dos cidadãos têm com as instituições públicas e com a vida política. Perceber que não há transparência na forma como o Estado vai agindo, que há mecanismos de discriminação na forma como determinados processos são tratados, que há instituições públicas que são particularmente vulneráveis a processos de corrupção. Eu acho que cria um caldo cultural no momento em que a política não é capaz de responder à situação da vida das pessoas, ao desemprego, ao empobrecimento, que nos corta caminho para o futuro. E, portanto, antes que surjam modelos populistas, a ideia de que basta meter alguns na cadeia e tudo se resolve, não. Nós temos que ter uma política que permita uma intervenção direta dos cidadãos na coisa pública e uma capacidade de ação que até hoje eu creio que instituições e Estado têm negado a grande parte da cidadania. E o momento histórico que estamos a viver tem que ter a capacidade de reconstruir respostas. E é por isso que hoje, peço desculpa, mas apesar da narrativa dos jornalistas de que há uma coligação, não. Hoje surgiu algo novo em Portugal. É criar um movimento de cidadãos que assuma a responsabilidade para mudar a situação do país. E eu creio que estas respostas são cada vez mais necessárias para responder a estes casos e à vida das pessoas. Ana Drago, obrigado por ter vindo a este Jornal de hoje, no dia em que foi lançada esta plataforma eleitoral.